Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 31 de janeiro. Esse é o último dia do mês de janeiro. Passou rápido, né? Nossa, o tempo voa. Já estamos no último dia de janeiro. Esse mês foi bem corrido. Graças a Deus foi um mês muito bom. Mês de férias de vocês não é mês de férias pra gente, né? A gente trabalha bastante no mês de janeiro. Foi bem corrido, mas foi muito produtivo. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com um público um pouco diferente, né? A gente sempre fala um pouco mais para as mulheres, hoje a gente vai falar mais para os homens, né? Ou para os maridos, ou para os nossos pacientes que têm procurado cada vez mais. Oi, Gui, tudo bem? Hoje a live então vai ser para vocês, hein? Vai ser para os meninos, tá? Fica ligadinho aí. Então a gente vai falar um pouco desse público que tem aumentado cada vez mais, né? Antes a gente tinha um público predominantemente feminino e hoje esse público masculino tem aumentado bastante. A gente tem um dado aqui bem legal que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica publicou há pouco tempo. Então, com esse último levantamento feito, nos últimos 5 anos, a busca de homens por procedimentos cirúrgicos quadruplicou no Brasil, passando de 72 mil procedimentos para 276 mil ao ano, uma média de 31 procedimentos por hora. Então, imagina, 276 mil procedimentos por ano é bastante, né? Antes era em torno de 70. Então, quadruplicou mesmo, né? E isso não é só estatístico, isso a gente vê mesmo aqui no consultório, é muito mais frequente, né? Os homens procurarem ou um procedimento minimamente invasivo ou um procedimento mesmo cirúrgico, né? Um procedimento, às vezes, com anestesia local, uma recuperação mais rápida, mas a gente tem visto esse número aumentar mesmo. Não só na parte cirúrgica, na parte estética também, né? Então, com preenchimento, com botox, né? Pacientes que buscam resultados bem discretos, né? Eles querem melhorar e querem que ninguém perceba, né? Assim, que fique um resultado bem natural, né? A mulher às vezes gosta de falar que fez o procedimento, gosta de avisar a amiga, isso faz parte, né, da conversa mais feminina, os procedimentos estéticos. O homem às vezes não fala tanto, mas ele gosta de estar sempre bem, né? Então tem buscado esses procedimentos cada vez mais, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Tanto da parte cirúrgica quanto da parte de tratamentos aqui em consultório. Então tem algumas perguntas que nos fizeram, que nos enviaram, então eu vou lendo as perguntas e a gente vai conversando, tá bom? Quem quiser ainda mandar pergunta, a gente vai ficar aqui hoje até às 6, então tem meia horinha aí pra gente ir conversando, pode mandar, ou aqui pelo nosso feed do Face, ou pelo Insta, ou pelo nosso WhatsApp, 996601669, tá bom? A primeira pergunta, quais são as principais cirurgias que os homens vêm buscando ultimamente? Bom, então, o procedimento cirúrgico no homem, ele depende um pouco da idade que aquele paciente busca alguma melhora. Então, pacientes mais jovens, antes dos 20 anos, né, até os 15, 16, o que a gente mais tem é cirurgia de correção de orelha de abano, que é a otoplastia, né? Então, pode ser feita desde a infância. Os meninos, eles geralmente não aceitam tanto anestesia local no começo. Então, é mais comum, se a gente faz muito novinho, acabar fazendo com anestesia geral. Ou se a gente faz um pouco mais velho, que aí a partir dos 10 anos os meninos aceitam melhor, tá? A anestesia local. As meninas, geralmente, a partir de 8 a gente já consegue fazer com anestesia local. Mas então, os meninos, a partir de 10, a gente costuma fazer. Então, a correção de cirurgia de abano. Conforme vai crescendo, né, o rosto vai modificando também. Então, a gente tem um crescimento ósseo na adolescência, né, que vai mais ou menos até os 18, mais ou menos. Então, a partir dessa idade, aumenta o número de procura, por exemplo, para rinoplastia, que às vezes aquele nariz que estava retinho, aparece uma giba, aparece um ossinho, né, então começa a incomodar esteticamente. E a gente precisa mesmo esperar o crescimento facial para a gente propor algum procedimento na face, né? Então, ou a rinoplastia, que é o mais comum,
ou aquelas cirurgias de reconstrução de mandíbula e de maxila, que são as cirurgias ortognáticas, que geralmente o bucomaxilo, maridão, que faz, né? Então, se o paciente tem uma descompensação ou o queixo muito para frente, cresceu demais, ou para trás e com a maxila a mesma coisa, ou muito para frente ou muito para trás, ou às vezes alteração de altura, né? Quem às vezes tem isso muito alto pode impactar, pode diminuir essa altura, ou também diminuir ou aumentar a altura da mandíbula, tá? Então, após o crescimento facial que a gente pode mexer, tá? Depois, vamos pensar. Bom, também durante a puberdade pode aparecer uma situação que chama de ginecomastia, que é quando você tem um desbalanço hormonal e aí aumenta a glândula, né, masculina, e aí cria um abaulamento, né? Tem criança que às vezes acaba falando que o amigo tem peitinho, então que pode crescer a glândula, tá? E também às vezes se o paciente tá mais gordinho ou ganhou muito peso nessa fase, pode ser uma pseudoginecomastia, que aí é quando acumula gordura ali na região, não é glândula em si, mas é gordura. Então, para essa situação, a gente também espera fazer um balanço hormonal em torno aí de 2 anos após aparecer a ginecomastia. A gente pede para aguardar, porque 65% desses casos regridem, voltam, porque o desbalanço hormonal parou e aí essa glândula acaba regredindo. Se for por gordura, às vezes emagrecendo também resolve, tá? Se não, após 2 anos, aí a gente faz tratamento que pode ser para retirada da glândula ou para retirada de gordura, e às vezes tem paciente que evolui com flacidez, então às vezes tem que fazer corte mesmo ali perto do mamilo para retirar tecido flácido, tá? Então isso pode lá também, se teve esse estirão, essa alteração de hormonal em torno dos 12, lá depois dos 14, 15 e não regrediu, a gente pode pensar no procedimento cirúrgico. Então, a partir de 15, 20, 30 anos, o que é mais comum na cirurgia masculina é isso. Então, rino, ou uma cirurgia ortognática, ou cirurgia de ginecomastia, tá? Depois, em torno de 30, 40 anos, é mais comum a lipoaspiração, que o paciente às vezes ganha um pouquinho de peso, ou malha, ou se cuida e tem uma gordurinha localizada, que aí a lipoaspiração é o que eles mais procuram nessa faixa etária. Após os 50 anos, cirurgia de pálpebra, né? Alguns um pouquinho mais precocemente, se tem uma tendência à flacidez antes, e aí acaba fazendo cirurgia de pálpebra, ou aparecimento de bolsa, nessa região inferior também é muito comum. E depois dos 60 é mais comum a ritidoplastia, que é a cirurgia de lifting facial, tá? Existem outras cirurgias, claro, então também tem ficado mais comum as próteses, então prótese de panturrilha, prótese de peitoral, né? Às vezes o paciente malha, mas não tem uma musculatura que responde tão bem à atividade física. Então aí eles acabam procurando prótese de peitoral para fazer essa marcação, né? Uma prótese bem desenhadinha. Então essas cirurgias de prótese de panturrilha, prótese de peitoral têm crescido um pouco mais lentamente, mas também tem ficado mais comum, tá? Então, eu acho que as principais cirurgias atualmente seriam essas, né, para o homem. A outra pergunta, existe alguma diferença nas recomendações pré e pós-operatórias para os homens em relação às mulheres? Então, as recomendações pré-operatórias, a gente, na verdade, nessa questão independe do sexo, masculino ou feminino. Mas as mulheres, por exemplo, têm um pouco mais, por questão hormonal, e às vezes o uso do anticoncepcional, um risco um pouco mais aumentado, se não suspender, talvez de trombose, né? O homem não tem esse fator hormonal, né? Mas às vezes é mais molão, né? No pós-cirúrgico, às vezes tem mais dificuldade de caminhar, tem um pouco mais de dor. O limiar de dor do homem é diferente, né? Do limiar de dor da mulher. Então, se ficar muito paradão no pós-cirúrgico, aumenta também o risco de trombose, tá? Então, por o homem ser mais sensível, mais manhoso no pós-cirúrgico, e a gente tem que ficar atento a isso, não pode deixar ficar muito parado, tá bom? Porque senão a gente acaba prejudicando no pós, tá bom? E isso é uma verdade, né? Não é um mito. O homem é mais sensível, não tá preparado, o limiar de dor é muito baixo. Então dói mais. Então precisa tomar remédio direitinho pra controlar a dor pós-cirúrgica, tá?
que é diferente também o tabagismo, né? Apesar das mulheres também, infelizmente, fumarem, o homem acaba ainda estatisticamente fumando mais. Então tem que suspender, né, o tabagismo no pré-cirúrgico e no pós-cirúrgico. Pelo menos 30 dias antes, pelo menos 30 dias depois, tá bom? E o uso de anabolizante a gente sempre tem que questionar, porque não pode estar usando durante a cirurgia, né? Nem é na época, então tem que suspender o uso de anabolizantes antes. Mesmo porque às vezes o uso do anabolizante causou provavelmente uma ginecomastia, por exemplo, que é quando aumenta a mama masculina. Então, se você opera e continua usando, vai voltar. Então, precisa suspender definitivamente, tá? Uma outra pergunta. Tem uma mama grande. Tem algum procedimento que possa ser feito para diminuir? Então, a gente vai ter que avaliar. Sim, existe, né? Para saber se é glândula, se é gordura ou se é flacidez, né? O homem, ele tem a qualidade da pele masculina, ela é um pouco melhor do que a feminina, porque não vai ter gestação, essa pele não vai esticar. Os homens, na maioria das vezes, eles não têm tanta oscilação de peso, né? Costumam conseguir manter um pouco mais o peso. Então, a pele masculina tem uma elasticidade um pouco melhor do que a pele feminina. Então, casos de flacidez são mais raros, são mais comuns em pacientes que perderam muito peso, que eram obesos, ou após uma cirurgia bariátrica, ou após uma dieta, né? Ou às vezes se tinham, por muito esforço, uma flacidez, né? Às vezes tem alguma hérnia associada. Então, nesse sentido, é um pouco diferente. Tanto que o homem, raramente a gente indica, por exemplo, abdominoplastia. É muito mais comum a gente indicar a lipoaspiração por ela só, né? Sem retirada de pele, do que na mulher. Na mulher, a gente geralmente acaba indicando a abdominoplastia porque a chance de ter flacidez é maior. Então, é mais raro atualmente você fazer só lipo em mulher. É mais comum você fazer só lipo em homem, né? Porque a pele é mais firme, é mais durinha, tá? Que inveja, né? Nessa hora dos homens. Então, a lipo masculina, ela acaba sendo tem um resultado mais eficaz, porque a pele é melhor, mais durinha, então ela regride melhor também, tá? Que mais? Isso. Bom, então da mama, então é o que eu tava falando. Então, se for gordura, lipo. Se for glândula, retirada da glândula. Se for flacidez, corte na pele. Ou às vezes tem tudo isso junto, tem que fazer a técnica, todas essas técnicas associadas, tá bom? Quando a gente faz a lipoaspiração só, os cortes são bem pequenos, então eles são furinhos, né? Então cicatriza mais rápido, o homem volta para suas atividades habituais mais rapidamente. Então eu tenho menor tempo de recuperação. Agora, se tem glândula, por exemplo, na ginecomastia, tem que tirar aquele local que tirou a glândula, fica um vazio. Esse vazio pode, às vezes, ser preenchido por sangue, às vezes tem que drenar o hematoma, então, em alguns casos, a gente acaba deixando o dreno, quando faz a retirada da glândula, na ginecomastia. E quando tem flacidez e o corte ele é grande, também o tempo de recuperação é um pouco mais demorado, tá? Então, se for só lipo, recupera mais rápido. Se tiver corte ou retirada de tecido, demora um pouquinho mais. E aí tem que usar aquele colete para essa pele ir colando novamente, grudando novamente ali no local que a gente descolou, tá? E aí o uso das malhas, das cintas, o homem também não gosta muito, né? Porque dá uma apertadinha, mas a gente tem malhas hoje bem maleáveis, em que trazem mais conforto, não precisa ser aquela malha muito rígida, tá? Nem abafada, muito quente. Então, hoje as malhas também facilitam bastante o pós-cirúrgico e são mais fáceis de serem usadas, tá bom? Maria Aparecida de França. Maria tá perguntando assim: mama flácida depois de amamentar 4 filhos, tem como dar um jeito sem pôr silicone? Maria, a gente vai terminar então de falar do nosso tema de hoje, que é mais cirurgias para os homens, masculinas, mas no finalzinho eu volto para sua pergunta, tá bom? Homens podem fazer abdominoplastia? Sim, né? Podem. A abdominoplastia, que é a cirurgia do abdômen, quando tem uma flacidez associada ou uma musculatura mais frouxa. Então, podem. É mais raro da gente indicar, porque o homem costuma ter uma elasticidade de pele melhor, tá? Então, mas podem. Então, quando que a gente faz abdominoplastia em homens? Geralmente quando perdeu muito peso. Ou era obeso, emagreceu sozinho, ou quando fez a cirurgia bariátrica, né?
Mas podem sim. E aí a técnica tem que ser um pouco adaptada, porque eu não posso fazer com que, o corpo masculino se feminilize, né? Eu não posso ter os mesmos olhos, a mesma técnica que eu uso para a mulher, eu não posso usar para o homem. Isso principalmente também, por exemplo, quando eu quero contorno corporal, vou fazer uma lipoaspiração. Eu não posso tirar a mesma quantidade ou no mesmo local que eu tiro de mulher, porque mulher eu quero deixar a cintura bem fininha, bem feminina. O homem não, senão eu vou ficar com um rapaz com cara de corpo feminino. Então a gente precisa ter olhos diferentes para diagnósticos diferentes, tratamentos diferentes, tá? Vamos lá. Em qual região homens podem fazer lipo? Pode ser feito na virilha e qual o tempo de recuperação? Então, na região que eu tiver acúmulo de gordura, a gente pode lipar, desde que não tenha sobra de pele, tá? Então, é bem legal porque geralmente eles malham, fazem atividade física e vem para tirar aquela gordurinha localizada. Então eu tenho que ver onde está sobrando. Flanco, que é essa região posterior, ou abdômen, né? E aí a gente vai trabalhar aquela região que precisa, tá? Pode ser feito na virilha. Na virilha especificamente é uma região onde é a transição, né? Onde termina o abdômen e começa a coxa. Ali é a virilha. Ali é uma região que tem muito vaso, né? Então, normalmente ali não tem muita gordurinha, mas onde costuma ter gordura é no pubis, que é acima do pênis, né? Então, entre onde tem o ossinho, né? Onde junta a bacia e um pouquinho acima da região genital. Aquela região pubiana costuma ter acúmulo de gordura. O homem também usa calça e às vezes acaba marcando, então fica um desnível. Vem o pênis, o pubis, aí ele tem um fundo, depois vem a barriguinha. Então, nessa região do fundo, às vezes a gente precisa trabalhar também com enxerto de gordura, para eu tirar o desnível. Então, eu preciso limpar embaixo, limpar em cima e no meio, às vezes, preencher, né? Com gordurinha pra gente tentar deixar esse abdômen mais reto, tá? E qual o tempo de recuperação? Então, lipo, geralmente, a gente pede para ficar uma semana, né? De repouso, um repouso também relativo, porque a gente não quer que o paciente fique lá largado, né? A gente quer que o paciente caminhe, né? Ande para não ter trombose, para recuperar rápido. E depende, se for uma cirurgia mesmo de corte, de retirada de tecido, aí a gente vai, de acordo com a técnica, 15 a 20 dias mais ou menos de recuperação, tá? Em qual idade posso fazer a cirurgia de pálpebra? Então, pálpebra é uma cirurgia. Pode ser feito em pacientes jovens, se tem uma pelinha sobrando, ou se tem uma bolsinha de gordura ali mais evidente, mas é mais comum ali depois dos 40, 50, tá? Então, não tem uma idade específica. O que a gente tem de pálpebra, assim como as outras cirurgias também, é quão envelhecido, ou quão flácido, ou quão sobrinha de gordura e de pele tem ali. Então, eu já operei paciente de 23 anos, né, com blefaroplastia, cirurgia da pálpebra. E também paciente de 50 que não precisaram, tá? Então, não tem uma idade específica, tá bom? Quem usa anabolizante pode fazer cirurgia? Depois de quanto tempo posso voltar para a academia? Então, o anabolizante, ele aumenta o seu risco cirúrgico, então precisa suspender, né? Também é uma das causas de ginecomastia. Então, se você for tratar a ginecomastia e começar a usar anabolizante depois, vai voltar. Quando é feita a ginecomastia, a retirada dessa glândula, nunca sai a glândula inteira, tá? Sempre fica um restinho. Não é porque a gente quer deixar um restinho, não. É porque a areola, que é o bico do peito, embaixo tem a glândula que é extremamente colada. Se eu quiser tirar totalmente, eu vou deixar uma areola muito fina e ela vai necrosar, porque a nutrição vem pela glândula, tá? Então, se a gente tira totalmente essa glândula, o bico morre, aí fica sem bico. Então, abaixo da areola, ainda fica ali um restinho de glândula, o mínimo possível para irrigar, tá? Muitas vezes o paciente não percebe, ela fica imperceptível, mas se você apertar, você vai sentir a glândulazinha. Aí, se você tiver um outro estímulo, ela vai crescer de novo, aí vai voltar, tá? Ou se de repente, se o paciente faz uma dieta muito rica em soja, por exemplo, tomar sucadez todos os dias, sei lá quantos litros por dia, pode acontecer? Pode acontecer de tomar e às vezes aquela glândula crescer de novo.
Não é só isso, né? Tem uma predisposição, a dose tem que ser muito alta, mas pode. Então é bom também tomar cuidado com o que tá ingerindo, tá? E depois de quanto tempo posso voltar para academia, vai depender do tipo de cirurgia que você fez. Então, se foi uma lipoaspiração, você pode voltar uma semana depois, né? Ou às vezes no terceiro, quarto dia, se estiver sem dor, estiver tranquilo, né? Tá tudo bem, até pode voltar a fazer uma caminhada, uma atividade mais leve. Agora, as cirurgias que geralmente fazem descolamento com corte, que essa pele precisa ir ajeitando, tem risco de hematoma, se fizer algum esforço maior vai sangrar, em torno aí de 30 dias para voltar. Claro que vai depender da sua cicatrização, se de repente abriu algum pontinho, aí a gente espera um pouquinho mais, tá? Sou fumante, posso fazer... Eu não, tá, gente? A pergunta. Sou fumante, posso fazer lipoaspiração? Tem uma gordura nas costas que me incomoda muito. Poder pode, né? Mas assim, é mais arriscado. Principalmente se você for passar por uma anestesia geral, uma intubação, que aí você pode ter problema de saturação, não oxigenar direito, a sua cicatrização vai ser pior, né? Se você for fazer uma cirurgia que tem descolamento, por exemplo, ritidoplastia, cirurgia de lifting, ou cirurgia de ginecomastia, que tem uma sobra de pele e você precisa mexer na areola e precisa que sangue chegue ali bastante para cicatrizar, o risco de necrose aumenta. Agora, imagina você fazer um lifting, fez lá o corte, descolou toda essa pele, trabalhou lá embaixo a musculatura, e aí essa pele muito fina, necrose. O que vai fazer aqui? Uma capa preta. Imagina uma capa preta na cara. Vai cair, vai ficar uma baita de uma cicatriz, vai ter que enxertar. Então, se você vai operar, pare de fumar, né? Que aí você tá ajudando a si próprio a diminuir o seu risco cirúrgico, tá? Então, e o tabagismo também aumenta, além de atrapalhar todo o seu processo de cicatrização, também aumenta o seu risco de trombose, né? E aí você vai fazer uma cirurgia com risco menor, vai levar essa cirurgia para um risco moderado. E, gente, tem que falar pro seu médico que você fuma, tá? Porque a gente precisa saber, é importante. Não vá com essa paranoia, eu não vou falar porque aí não vai me operar. Aí você opera, tem uma complicação e faz o quê? Então precisa falar se bebe, se fuma, se usa droga, precisa falar, a gente tem que saber, tá? O anestesista tem que saber para saber que tipo de medicação vai usar, a dose que vai usar. Então tudo isso a gente precisa saber, né? E precisa parar antes também, tá bom? Quem usa cocaína tem risco de arritmia. Imagina você tá lá operando, tem uma arritmia, para. Então, né, complica. Então tem que parar e a gente tem que saber, tá? Tem como tirar a gordura da barriga e colocar em outro lugar? Tem, né? Então, se a gente tem uma atrofia de tecido de alguma gordura de alguma outra região, a gente pode tirar e colocar em outra região sim, tá? Não é tudo que a gente tira que a gente consegue usar depois. Então, faz-se uma lipoaspiração primeiro de uma região e aí aquela gordura ela vai ser trabalhada para poder ser recolocada. Então, ela vai ser lavada, vai ser decantada, vai ser centrifugada, para aí sim a gente ter o melhor daquela gordura para a gente enxertar. E nem tudo que é colocado, o organismo aceita. Uma parte o organismo acaba absorvendo, tá? Então, de repente, colocou 200 ml. Às vezes, aquele 200 ml não vai ficar totalmente ali. Então vamos pôr 300? Que aí, pelo menos, fica uns 200? Não. Porque quanto mais você colocar, menos oxigenação esse tecido, essa gordura vai receber, maior o risco de você perder a gordura, tá? Então, não adianta você fazer hipercorreção, colocar mais para tentar sobrar um pouquinho. Não, você tem que colocar o tanto que cabe para aquele tecido, para aquela gordurinha que você colocou, ter uma boa oxigenação e ficar, tá? Eu tinha piercing na orelha e rasgou. Tem alguma coisa que possa ser feito? É muito comum, né, os meninos colocarem piercing, alargador e depois arrepender e a gente ter que corrigir. Então, depende de quão foi lesado esse lóbulo da orelha, tá? Então, se eu tenho uma lesão muito grande, às vezes esse lóbulo esticou muito, às vezes a pele tá aqui embaixo do lóbulo. Às vezes você precisa tirar, reconstruir esse lóbulo, tirar esse tecido que tá, esse dente que tá ali pendente, sobrando, né? Com muito cuidado para também o que tá ficando não necrosar. Então, a gente tem que saber como que é a anatomia dessa região para poder operar, né? Não é só ir lá cortar e costurar, tá? Mas tem sim como a gente fechar tanto rasgo de orelha
quanto esse uso de quando depois o paciente não quer mais usar o alargador e quer reconstruir, tá? Mas lembrar que quando você vai usando o alargador, você tá empurrando essa pelinha. Então ela vai ficar cada vez mais fina, ela vai atrofiando. Então depois, quando você vai reconstruir, geralmente não fica, né, igual ao lóbulo que era. Ela fica uma pelinha mais fina, tá? Às vezes a gente faz a reconstrução do lóbulo e depois até pode fazer associado para ele ficar mais cheinho, fazer preenchimento no lóbulo, tá? Meu filho tem 10 anos e tem a orelha grande. Tem como fazer a cirurgia? Então, tem duas situações. A gente pode pensar orelha grande em questão de tamanho e orelha grande de cirurgia de orelha de abano, né? Então, orelha de abano a gente corrige com a autoplastia, faz o cortinho aqui atrás da orelha, remodela essa cartilagem, trabalha a cartilagem. Não adianta eu tirar a pele aqui e achar que a orelha vai para trás, porque não vai. Então, a alteração ela é cartilaginosa, então eu preciso trabalhar isso. E aí, fazer a cirurgia de otoplastia para correção de orelha de abano. E tem pacientes, sim, que tem macrotia, que é quando a orelha, o tamanho em si é grande. Então, a gente vai olhar a orelhinha da mãe e do pai. Geralmente, as crianças puxam mais ou menos o tamanho da orelha dos pais, né? E aí, nessa idade, em torno de 10 anos, geralmente já parou de crescer mesmo. Se tiver uma macrotia, pode, né? Você tem que tirar aquela região que está excedente. O ruim da cirurgia da macrotia é que geralmente fica uma cicatriz também anterior. Mas se a orelha for muito grande, é melhor você ter uma cicatriz anterior e uma orelha um pouco, né, menor, tirar o estigma, porque criança fala mesmo, né? Do que você deixar, né? E lá na frente ainda vai crescer mais, né? Os idosos, a orelha acaba crescendo também, tá bom? E 5 para 6. Então, a gente vai terminar. Estamos terminando daqui a pouco. E aí, quem quiser que a minha pergunta pode mandar que eu dou uma olhadinha por último, antes de terminar. E também falando de procedimento minimamente invasivo aqui no consultório, né? Então, os homens têm feito também muito mais o Botox. E qual que é a diferença do Botox masculino com o feminino? O homem tem a musculatura mais forte, mais pesada. Então, a gente tem que usar mais produto para uma face masculina, tá? E eu também tenho que fazer com que aquele rosto continue masculino, né? Eu não vou fazer também a mesma técnica que eu uso para mulher no homem, porque senão a sobrancelha masculina vai arquear, vai virar uma menina, né? Então a gente não quer que arqueie a sobrancelha masculina, a gente quer a masculina, a gente tem que deixar ela mais retinha mesmo, né? Assim como os preenchimentos, também são completamente diferentes a técnica de fazer preenchimento masculino e feminino. A angulação, o tanto que eu deixo a agulha para baixo ou mais retificada e onde eu quero mais projeção, né? Então, o rosto feminino, ele é mais oval, com uma projeção maior de malar. Masculino, se eu deixar aqui muito cheinho, eu vou feminilizar. Então, o homem, ele tem o ângulo de mandíbula mais forte, tá? Mesmo o homem que já é com o rosto normal, eu posso masculinizá-lo ainda mais se a gente trabalhar ângulo de mandíbula, por exemplo, ou se eu trabalhar mento, né, que são áreas fortes que vão trazer um aspecto mais masculino, né? Então eu preciso trabalhar aquilo que vai deixar o rosto mais denso, mais firme, né? E aí então eu consigo masculinizar mais esse paciente, tá? Então são técnicas também totalmente diferentes, né? E se eu preciso volumizar, se eu preciso trazer um rosto mais forte, a gente acaba também usando mais produto, né? Então, a quantidade de seringas que a gente usa no rosto masculino costuma ser um pouquinho maior do que nas mulheres, tá? Principalmente em questão de preenchimento de mais denso, né? O voluma, por exemplo, que a gente usa para estrutura, tá? Acho que é isso. Vamos olhar aqui se alguém mandou pergunta. Se não, daqui a pouco eu respondo a sua, tá, Maria Aparecida? Que ela fez uma pergunta já mais feminina. Gente, depois também, conforme vocês forem assistindo os nossos papos de plástica, se tiver algum assunto né, que vocês acham interessante, podem me mandar como sugestão, tá bom? A gente vai conversando. Kaline falou, oi, tudo bem, Kaline? Bastante gente entrou, hein? Oi. Ó, eu falei na hora que eu falei que homem é mais mole, né? O João deu um joinha, acho que ele concordou. João Luquezzi.
Adriana Ribeiro. Oi, Dri, tudo bem? Oi, mais, tá linda, saudades, eu também, você também. Dermato chique, essa é minha amiga. A Ju Rosa colocou, será que só eu fiz lipo no joelho? Saudade, doutora Ju, é comum, né? No homem não, né? No homem não é tão comum a gente fazer lipo no joelho, mas nas mulheres sim, né? Semana passada a gente fez também, um paciente que fez lipo bem perto do joelho, interno de coxa, culote, e também fizemos o lifting de coxa dela que ela precisava. Então não foi só você. Quem mais? Bom, então de pergunta não temos. Então, Maria Aparecida de França, então a pergunta dela pra gente finalizar mama flácida depois de amamentar 4 filhos. Tem como dar um jeito sem pôr silicone? Então a gente precisa saber se tem volume ou se não tem volume, né? Se for uma flacidez muito grave e o tecido ficou atrofiado, então amamentou, né? E às vezes o tecido diminui a quantidade de tecido. Então, se diminuiu muito a quantidade de tecido, aí a gente precisa colocar um volume com prótese, tá? Agora, se tem volume ainda, e é mais a questão da flacidez, a gente pode manter o volume que você tem e apenas reposicionar esse tecido. Colocar essa mama pra cima, sem prótese, tá? Então, tem sim. A gente precisaria avaliar exatamente para saber se a gente só vai reposicionar esse tecido, tirar o excesso de pele, de flacidez, ou se a gente precisa colocar volume para também dar um contorno, tá bom? Gente, então é isso. Queria agradecer sempre a audiência de vocês. Nós estamos aqui ao vivo nos dois, no Face e no Insta. No Insta fica 24 horas o nosso Stories. E no Face acaba ficando lá no nosso feed, tá bom? Então, quando vocês também tiverem dúvida de algum assunto, vocês podem colocar lá no meu Face, colocar em pesquisar por palavras-chave, que sempre no começo da live eu coloco qual é o tema do dia, do nosso papo de plástica. Então, dá pra vocês também olharem por lá e pesquisarem por lá algum assunto. E quem também quiser fazer sugestões, pode mandar pra gente, tá? Pra gente ir conversando. Em fevereiro a gente vai ter um dia que vai ser muito legal também, que eu vou lá para Campinas gravar com uma amiga minha que é consultora, na verdade minha consultora de moda, a Ana Vaz, e ela vai dar dicas muito legais pra gente valorizar aquilo que a gente gostaria de valorizar no nosso corpo e disfarçar aquilo que a gente não gosta, tá? Isso tanto para homens quanto para mulheres, tá bom? Que vai ser no dia 14 de fevereiro. Então a gente tá preparando um papo de plástica mais voltado para moda, que eu acho que tem tudo a ver, né? A gente também comunica quando tá vestida, a gente gosta de se sentir bem de dentro e de fora, né? Então também vai ser bem legal, não percam, tá? Já coloca aí na agenda de vocês, que aí ao vivo vai ser mais legal, né? Porque aí vocês vão poder participar e perguntar diretamente para ela, tá bom? Então, obrigada, boa semana. Espero vocês na semana que vem, ou aqui durante a semana nos nossos stories, ou nas nossas publicações durante a semana, tá bom? Obrigada, até mais. Por nada, Maria. Obrigada.